O que faz um celular ser rápido ou lento? Nem sempre o aparelho que tem o hardware mais bruto entrega o melhor desempenho. Você pode até levar em conta a pontuação em benchmarks como o Antutu, mas, na prática, o que importa é o nível de otimização do software para entregar a melhor experiência possível. O Tudo Celular vem há 5 anos trabalhando em teste de velocidade focado no multitarefas para medir essa otimização dos smartphones. Em nosso teste, executamos aplicativos e jogos populares para ver quanto tempo o aparelho leva para abrir e carregar cada um deles. Após isso, reabrimos todos para verificar se o gerenciamento de RAM faz um bom trabalho ao segurar tudo aberto em segundo plano. Afinal, quem não odeia quando o celular fica fechando tudo o que você está usando? Isso quer dizer que quanto mais RAM um celular tiver, melhor será o desempenho? Nem sempre. Os iPhones possuem menos memória do que os rivais com Android e, normalmente, são os mais ágeis nesse tipo de teste. Isso mostra que um software bem alinhado com o hardware faz toda a diferença. Nesse vídeo, você conhecerá os 10 celulares mais rápidos que testamos nos últimos anos. Mas se quiser conferir os resultados de todos os modelos analisados até aqui, é só dar uma olhada no link para o ranking completo no site do tudocelular.com. Está logo aí abaixo na descrição do vídeo. Nem sempre um celular de nova geração é mais rápido que um modelo do ano anterior. Este é o caso do iPhone 12 mini, que acabou comendo poeira para os modelos da linha iPhone 11. Será que a Apple fez de propósito para forçar o público a comprar os mais caros? Ou o corpo compacto limitou a dissipação térmica talvez, comprometendo assim o desempenho? O que importa é que ele está entre os 10 mais rápidos que testamos. O 12 mini levou 25 segundos para abrir todos os aplicativos e jogos e 21 segundos para reabri-los, terminando o teste em 46 segundos. A linha Note 20 é mais atual que a S20, mas acabou ficando de fora do nosso top 10. O Galaxy S20 Ultra foi o mais rápido de todos os modelos da linha S que testamos e conseguiu abrir todos os aplicativos e jogos em apenas 34 segundos. O gerenciamento de RAM também impressiona ao conseguir reabrir tudo em pouco menos de 12 segundos, levando um total de 46 segundos e meio para finalizar o nosso teste. Em oitavo, temos mais um celular da Samsung. O Galaxy Note 10 Plus é o único da linha Note a ficar entre os 10 mais rápidos no nosso teste. Aqui fica a prova de que nem sempre o modelo mais atual é o que entrega o melhor desempenho. Ele levou 33 segundos para abrir todos os aplicativos e jogos e precisou de mais 12 segundos para reabrir tudo. No final, o Note 10 Plus foi um segundo mais rápido do que o S20 Ultra. Você sentirá essa diferença no dia a dia? Bom, provavelmente não. Mas pelo menos agora você sabe que não precisa trocar o seu aparelho pelo novo. E não é apenas com os celulares da Samsung que vemos um modelo mais antigo superar um mais recente em velocidade de multitarefas. O OnePlus 8 Pro não foi capaz de superar o seu antecessor em nosso teste e com isso temos o 7 Pro em sétimo em nosso ranking de velocidade. O top chinês levou 32 segundos para abrir todos os aplicativos e jogos e demorou 13 segundos para resgatar todos da RAM, terminando o nosso teste em 45 segundos. Em sexto, temos mais um iPhone em nosso ranking. Dessa vez, um modelo que foi lançado lá em 2018. É incrível ver como celulares com Android lançados em 2020 e com hardware mais atual ainda sofrem para superar modelos antigos da Apple. O 10S levou 31 segundos para abrir tudo e apenas 12 segundos para reabrir os aplicativos e jogos. No total, o celular antigo da maçã precisou de 44 segundos para concluir o nosso teste de velocidade. Em quinto lugar, temos o iPhone 11 Pro, o modelo menos interessante da geração anterior e que ficou abaixo do iPhone 11 e 11 Pro Max em nosso teste com foco no multitarefas. Ele também levou 31 segundos para abrir todos os aplicativos e jogos, mas foi na segunda volta que foi mais rápido do que o 10S ao demorar 12 segundos para resgatar tudo da RAM, totalizando 43 segundos em nosso teste de velocidade. No entanto, um detalhe curioso é que nem sempre o celular mais caro é o que entrega o melhor desempenho. O iPhone 11 conseguiu ser um segundo mais veloz. Tudo bem, sabemos que na prática é difícil notar essa diferença,
Mas é interessante saber que o modelo mais barato não foi penalizado como aconteceu com o 12 mini. Ele levou 30 segundos para abrir tudo e 12 segundos para reabrir os aplicativos e jogos, levando um total de 42 segundos para terminar o nosso teste. Mas se você busca o mais veloz entre os iPhones da geração passada, então é o 11 Pro Max que conquista esse título. Ele foi o nosso rei em velocidade por um ano e perdeu o trono para os novos celulares da maçã. Ele também levou 30 segundos para abrir todos os aplicativos e jogos, mas foi no gerenciamento de RAM que venceu ao resgatar tudo da memória em menos de 11 segundos, conquistando assim 41 segundos em nosso teste. E a medalha de prata de celular mais veloz vai para o iPhone 12 Pro. O novo hardware não surpreendeu nos modelos 12 e 12 mini, mas nas variantes Pro, que trazem mais RAM, vemos que o chip A14 Bionic mostra todo o seu potencial. O iPhone 12 Pro precisou de 26 segundos para abrir todos os aplicativos e jogos e na segunda volta demorou apenas 10 segundos. Pelo visto, o iOS está ficando mais pesado a cada versão, para penalizar os modelos com apenas 4 GB de RAM. E o celular mais rápido que passou pelo Tudo Celular e atual campeão do nosso ranking de velocidade até 2020 é o iPhone 12 Pro Max. Porém, é bom deixar claro que a diferença no tempo para o 12 Pro não chegou nem a 1 segundo completo. Ou seja, você não verá diferença entre os dois, mas, de qualquer forma, o 12 Pro Max é o nosso rei por uma pequena margem e terminou o teste de velocidade com apenas 36 segundos. Será que veremos algum Android quebrar essa marca agora em 2021? Em outro ponto que o 12 Pro Max também é o nosso campeão é nos testes sintéticos. Você é daqueles que pira com números altos no Antutu? Então, de todos os modelos que testamos, ele foi o que conseguiu a pontuação mais alta, com 645 mil pontos. Logo abaixo vem o iPhone 12 Pro, com a medalha de prata com 636 mil pontos, o que corrobora com o nosso teste de velocidade. Agora é que as coisas ficam interessantes. O nosso terceiro colocado é um aparelho que nem entrou no top 10 do teste de velocidade em multitarefas. Estamos falando do Mi 10 Ultra, que alcançou 635 mil pontos no Antutu, ficando colado no iPhone 12 Pro. Isso mostra que a Xiaomi tem celulares poderosos, mas que a falta de otimização da MIUI dificulta o desempenho em multitarefas. Descendo o ranking, encontramos o Motorola Edge Plus, outro aparelho que falta gás na otimização de software, mas que tem potencial para isso com hardware forte. Ele conquistou 586 mil pontos no Antutu. Em quinto, temos mais um com Snapdragon 865 na lista, o Mi 10T Pro, que conquistou 580 mil pontos. O OnePlus 8 Pro falhou em superar o 7 Pro em nosso teste de velocidade em multitarefas, mas no Antutu conseguiu pontuação maior e conquistou a sexta posição com 578 mil pontos. Logo abaixo temos o Poco F2 Pro em sétimo colocado com 575 mil pontos e o Galaxy Z Fold 2 em oitavo com 565 mil pontos. Ambos também com Snapdragon 865, mas no caso da Samsung é a variante Plus do chip. O Galaxy S20 FE foi lançado por aqui com o Exynos 990, mas a Samsung nos enviou a variante internacional para testes, que é equipada com Snapdragon 865 e acabou tomando a nona colocação com 564 mil pontos. E fechando o ranking temos o iPhone 12 mini mais uma vez em décimo, ao alcançar 561 mil pontos no Antutu. Com exceção dos modelos da linha iPhone 12, que conquistaram as mesmas pontuações nos dois rankings que apresentamos para vocês, podemos ver que nem sempre um celular que conquista pontuações altas em aplicativos de benchmark vai também entregar desempenho ágil em multitarefas. Motorola e Xiaomi são exemplos disso e pecam bastante no quesito gerenciamento de RAM. Outro detalhe curioso é que só tivemos praticamente 2 chips no nosso ranking. O Apple A14 Bionic equipando os novos iPhones e o Snapdragon 865 em todos os modelos com Android. O Exynos 990 ficou de fora do nosso top 10. Será que veremos uma mudança com a chegada do novo hardware da Samsung? Não esqueça de conferir o ranking completo com todos os celulares que testamos lá no site do tudocelular.com, desde top de linha até básicos.
O link pode ser acessado na descrição do vídeo. E não esqueça de comentar se você acha mais interessante números altos em aplicativos de benchmark ou melhor desempenho no uso real. Lembrando que na pauta em texto você também encontra as melhores ofertas para todos os modelos que foram citados neste vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.